Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Que prazer te encontrar aqui. Que alegria ter a sua companhia do outro lado, todos os dias nos acompanhando. Eu fico sempre muito grato a Deus por você estar aí todos os dias, né? 6 horas da manhã, entra estudo novo, você já está aqui para nos acompanhar. Não sei que hora você acessa esse conteúdo, mas seja muito bem-vindo. O meu desejo, a minha oração é que você seja abençoado através da palavra de Deus que nós estudamos juntos aqui. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, não para eu dar o meu ponto de vista, a minha opinião, mas é o que as Escrituras dizem. Estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, já caminhando para o final. E nós estamos falando um pouquinho esses dias sobre missões, já há alguns dias, não é? E eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Irmãos, nós estamos estudando quando Paulo está falando sobre a obra missionária feita em parceria, quando ele lembra da igreja de Filipos que associou-se a ele durante o seu ministério, não é? Essa igreja que esteve com ele desde o início até o final, e Paulo está agora trazendo algumas responsabilidades do missionário para com a igreja. Falamos aqui já que a gratidão pelo sustento recebido é algo importante que deve existir na vida da igreja. Começamos a pensar um pouquinho, nosso último estudo, sobre um contentamento ultra circunstancial. É aprender a estar contente no Senhor. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas necessidades. Nós lemos aqui no versículos 11 e 12 do capítulo 4, Paulo falando das suas lutas e expressando a sua expressão de gratidão. Ele passou por grandes necessidades, ele sabia o que era ter fome, sede, frio, nudez, prisão, enfim. Paulo sabia disso, mas ele estava contente, porque ele havia aprendido a viver contente. Esse contentamento é algo que nós desenvolvemos, não é? Bruce Barton, ele afirma que os bens materiais eles devem ser vistos como dons de Deus e nunca como substitutos de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho eu preciso entender que veio a mim como dom, como presente de Deus, e não para substituir Deus. Tem gente que é tão contente com aquilo que tem que nem se lembra de Deus. Tem gente que recebe dons, recebe bens, não é? Estão tão felizes que aquilo substitui Deus na vida da pessoa. Nosso contentamento deve estar em Deus, mais do que nas dádivas de Deus. É estar contente, agradecido a Deus. Deus nos abençoa. Deus faz tanto por nós. Mas a minha gratidão, o meu contentamento deve ser no Senhor. O contentamento de Paulo não está nas coisas ou nas circunstâncias. A base do contentamento de Paulo é Cristo e não o dinheiro. Para ele, ser é muito mais importante do que ter. E isso é algo que falta tanto nos nossos dias, né? Humilhação ou honra, fome ou fartura, abundância ou escassez foram situações que Paulo viveu, situação que ele passou, mas no meio de todas elas e apesar de todas elas, Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Seu contentamento estava em Deus e não nas circunstâncias. E precisa estar em Deus o nosso contentamento, porque as circunstâncias elas oscilam, as circunstâncias variam. E quando eu estou contente em Deus, eu sei descansar em quaisquer situações. A palavra contente que Paulo usa aqui, a palavra autarques, é uma das mais importantes da ética pagã. Durante os estoicos, né, usavam muito isso, era a aspiração da ética estoica. Para eles, né, eles achavam que o homem era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos. Para os estoicos, um homem, e usando essa palavra que Paulo escreveu aqui, um homem que vivia contente, ele não dependia de nada nem de ninguém. Ele dependia somente dele mesmo em todas as coisas.
Esses estoicos propunham alcançar uma autossuficiência, eliminando todo o desejo e toda a emoção. E Paulo usa essa expressão, mas Paulo não era um estoico, você sabe disso, não é? De forma nenhuma. Mas era um cristão. Para o estoico, o contentamento era uma conquista humana. Mas para Paulo, essa mesma expressão de contentamento era um dom divino. Era algo que vem de Deus. O estoico era autossuficiente. Paulo encontrava a sua suficiência completa e total em Deus. Essa expressão de suficiência, ela vinha de Deus para o apóstolo Paulo. E essa é a lição que nós precisamos ter. Nada de nós mesmos, nada pela nossa força, nada pela nossa conquista, nada porque conseguimos ou fomos, mas tudo por Deus. É essa palavra, estar contente completamente naquilo que Deus fez e faz por nós. Essa mesma linha de pensamento, Ralph Martin, ele diz que essa palavra autarqueia descreve a independência de uma pessoa quanto às coisas materiais. Era uma asserção de autossuficiência. Era a virtude fundamental na vida moral dos estoicos. E Paulo tomou emprestada essa palavra e transformou em algo totalmente diferente. Uma autossuficiência, não é, que os estoicos viviam entre vida e morte nos recursos encontrados nele mesmo, mas Paulo agora encontra um segredo na vida em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 21, capítulo 4, versículo 13. Paulo tira essa visão estoica do homem e coloca completamente em Cristo Jesus. Bruce diz que Paulo empregou a palavra autarqueia a fim de expressar a sua independência de circunstâncias externas, que ele estava consciente da sua total dependência de Deus. O apóstolo era mais suficiente em Deus do que autossuficiente. E o próprio apóstolo escreveu isso, né? 2 Coríntios 3 e 5, Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. É depender de Deus. Já caminhando para encerrar esses estudos de hoje, eu quero lembrar que o Wisby, ele falando desse texto, diz que Paulo era um termostato e não um termômetro. Eu achei isso aqui brilhante. Um termômetro não muda coisa alguma, um termômetro apenas registra a temperatura. Um termômetro, ele pega a temperatura e mostra o que está acontecendo, altos e baixos. Altos e baixos. Um termômetro não muda nada. Paulo era um termostato. O que o termostato faz? O termostato regula a temperatura do ambiente em que se encontra e faz as alterações necessárias. O termostato, se está quente demais, ele esfria um pouquinho. Se está frio demais, ele esquenta um pouquinho. Paulo era termostato. Paulo, em vez de viver de altos e baixos espirituais, de acordo com as mudanças, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele não era vítima das circunstâncias, mas ele era vitorioso sobre elas. Louvado seja Deus por isso. Que a gente aprenda a viver contente, né? A gente aprenda o contentamento. Possamos ser termostatos. As coisas vão mudando, mas a gente vai mantendo uma estabilidade. Confiado não em nós, mas em Deus. Sabendo que Ele é o provedor, sustentador e que cuida de todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe os vídeos, interaja conosco, deixe um comentário, é importante. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.